Então, seguindo aqui o nosso vídeo, nossa exposição, ele diz o seguinte, olha, tirem do fascismo o imperialismo e teremos Franco ou Salazar. Tirem o colonialismo e teremos o fascismo balcânico. Acrescentem ao fascismo italiano um anticapitalismo radical, que nunca fascinou Mussolini, e teremos Ezra Pound, né, que é um poeta. Esse Pound ele era um poeta e músico, e crítico literário norte-americano, que faleceu em 1972, foi um dos fundadores do modernismo norte-americano, né? Então eles acrescentem o culto da mitologia celta e o misticismo do Graal e teremos um dos mais respeitados gurus fascistas, Júlio Evola. Desculpe. Então, o Evola foi filósofo, esotérico, escritor, pintor e poeta italiano, falecido em 1974. Né? Segundo um historiador chamado Franco Ferrarese, o pensamento de Evola pode ser considerado um dos sistemas anti-igualitários, antiliberais, antidemocráticos e antipopulares mais radicais e consistentes do século XX. Ou seja, são personalidades que, num e no outro aspecto, eram fascistas. Correto? Então, agora nós vamos passar a falar aqui das características do fascismo. Ele vai elencar para a gente 14 características aí, certo? Nós vamos aqui mencionar uma por uma. A primeira delas é o culto à tradição. O fascismo ele tem um apego enorme à tradição. Então não pode existir avanço do saber. A verdade já foi enunciada de uma vez por todas. E só podemos continuar a interpretar sua obscura mensagem. É suficiente observar o ideário de qualquer movimento fascista para encontrar os principais pensadores tradicionalistas. Então ele tem um apego enorme aqui à questão da tradição. Mas é o seguinte, né? No fascismo a gente vai ter uma espécie de sincretismo. Né? Essa nova cultura, no entanto, tinha de ser sincretista. Então o caso aqui que ele vai dar como exemplo é o do Júlio Evola, que a gente acabou de falar. O mais importante fonte teórica da nova direita italiana, que misturava tanto o Graal, né, aquela fábula lá do Santo Graal, né, com os protocolos dos sábios de Sião. O que são esses protocolos dos sábios de Sião? É um livro que foi escrito no sentido assim de denunciar os judeus como se fossem traidores, né, que tivessem um projeto de dominação do mundo, né, que foi lido por muita gente, partilhado, e foi base também para o antissemitismo, sobretudo hitlerista. As pessoas achavam então que os judeus, né, tinham um plano de dominação do mundo, financeiramente pelo menos. Então, aqui os protocolos dos sábios de Sião, que depois, mais tarde, se revelou que foi um livro construído assim, né, um pouco de má fé. Tem nada a ver com projeto de judeu nenhum. Né? Então ele mistura isso aqui, mistura também a alquimia com o Sacro Império Romano. Então ele é assim um sincrético. Né? O próprio fato de que, para demonstrar sua abertura mental, a direita italiana tenha recentemente aliado o seu ideário, acrescentando Demétrio, Guénon e Gramsci, é uma prova evidente de sincretismo. Né? Quem aqui? O Demétrio, a gente já falou agora há pouco, né? Era um escritor, filósofo, diplomata ali do século XVIII. Né? O Guénon, né? O René Guénon, ele é um autor intelectual esotérico francês, né, influente no domínio da metafísica. Né, era padre, inclusive, ele morre em 1951. E o Antônio Gramsci, a gente já acabou de falar dele agora há pouco, né, que foi aquele filósofo que passou mais de 10 anos na cadeia,
morreu na cadeia, né? Um filósofo marxista. Então, o sincretismo, ele é assim, né? Quem percorrer as prateleiras, olha só que interessante isso. Ele diz assim: quem hoje percorrer as prateleiras das livrarias americanas, que trazem a indicação New Age, né, nova era, encontrará até mesmo Santo Agostinho, o qual, que eu saiba, diz ele, né, não era fascista. Mas o próprio fato de juntar Santo Agostinho e Stonehenge, isto é um sintoma do urfascismo, né, tá certo? Então, o que é aqui New Age, né, o movimento Nova Era? Né, foi um movimento que se espalhou pelas comunidades religiosas, ocultas e metafísicas nas décadas, né, de 1970 e 1980. Né, eram comunidades que aguardavam ansiosamente uma nova era de amor, de luz, né, e oferecia uma antecipação da era vindoura através da transformação e cura pessoal. Então se reuniam em comunidades, né, para esse determinado propósito. E o Stonehenge, né, são construções assim circulares de pedras, né, pedras até com 5 metros de altura, que tem outras pedras assim, né, vocês dêem uma olhada na imagem, né, é uma estrutura composta formada por círculos concêntricos de pedras que chegam a ter 5 metros de altura e a pesar 50 toneladas, localizados lá no Reino Unido. Né? E para muita gente, essas estruturas de pedra assim, eram espaços para meditação. Né? E o Santo Agostinho é um santo católico, né, cristão, desculpe, que morreu em 430 depois de Cristo. Né? Então ele é um filósofo do século V, né, da primeira metade do século V. É assim, um grande teólogo que a gente tem na formação aí do cristianismo. Né? A segunda característica que o urfascismo tem é a recusa da modernidade. Né? E o engraçado é que o fascismo adora a tecnologia, mas ele ataca a modernidade assim, do espírito mesmo, vindo lá do iluminismo. Né? Então adorava a tecnologia, mas os seus pensadores tradicionalistas a rejeitavam como negação dos valores espirituais tradicionais. Né? E aqui na conta ficava o iluminismo, né, nisso. Então, nesse sentido, ele seria irracionalista, certo? A terceira característica é o culto da ação pela ação. Né? Ele diz assim que a ação é bela em si e, portanto, deve ser realizada antes de e sem nenhuma reflexão. Então, não é aquela história de você ponderar muito primeiro para realizar depois. É realizando e ponderando. Né? Então, e aí ele coloca até aqui uma situação, né? Aquela declaração que foi atribuída a Goebbels, né, que era o ministro lá da comunicação e propaganda nazista do Hitler, o Goebbels teria dito assim: quando ouço falar em cultura, pego logo a minha pistola. Ou seja, um homem de ação, né? Ou ao uso frequente de expressões como porcos intelectuais, cabeças ocas, snobs radicais. As universidades são um ninho de comunistas ou um antro de comunistas. Né? Então a suspeita em relação ao mundo intelectual sempre foi um sintoma do urfascismo. Nós vamos ver depois um capítulo aí, né, chamado anti-intelectualismo, que é uma das características mesmo assim do fascismo. Então, e quem é que vai ficar sob a suspeita? Professores universitários, né, sobretudo de esquerda, né, os professores que são progressistas, cientistas que sejam progressistas. Então, se fala, né, e esse governo agora tem feito isso, né, para cursos assim onde há possibilidade, né, dessa crítica assim ousada, mas ele tem retirado apoio financeiro. Né? Enfim, é isso que eu... Outro dia mesmo, né, numa postagem, né, num comentário que eu fazia aí de um rapaz,
o ex-aluno, entrou lá um comentador lá, né, me chamando de burro, né, e dizendo sim que se burrice fosse crime, eu estaria na cadeia. Essa foi a argumentação dele. Ele não entrou no mérito da questão daquilo que eu falava, né? Ali eu estava dizendo ali que este governo atual, né, tem características sim de fascismo, né? E ele entrou lá simplesmente, em vez de me mostrar o contrário disso, né, ele me atacou assim, ou seja, são atitudes anti-intelectuais, né? Eles não entram no mérito de uma questão, mas eles fazem questão já de fazer um ataque frontal moral contra a pessoa. Enfim, aí ele diz, ó, pensar é uma forma de castração. Por isso a cultura é suspeita na medida em que é identificada com atitudes críticas. O fascista, ele não digere bem essa questão de ser criticado, né? Do opositor de ideias. Ele não tem muita situação com isso, né? E eu estou falando que fascista, e vocês podem colocar nessa conta qualquer pessoa que tenha esse comportamento, né? Os intelectuais fascistas oficiais estavam empenhados principalmente em acusar a cultura moderna e a inteligência liberal de abandono dos valores tradicionais. Então, todas aquelas teorias e doutrinas que vêm no sentido de proteger uma minoria e etc., o pessoal vai acusar de fascismo, né? Por exemplo, a fala do nosso ministro da Educação, né? Odeio o termo povos indígenas, odeio esse negócio. A gente tem um povo brasileiro, só temos um único povo, o povo brasileiro. Não, é mentira dele, ele está errado. Os povos indígenas não são brasileiros. Os povos indígenas têm a sua nacionalidade própria, a sua cultura própria, a sua língua própria. Eles são um povo diferente, estão num território considerado, num estado que tem um território, né, que está centralizado no poder do governo federal, cujas terras indígenas pertencem à União, não aos índios. Mas isso aqui não dá direito da gente dizer que o índio é um brasileiro. Brasileiros somos nós que fomos aí amestiçados, né? Nós que já fomos colonizados, né? Que estamos aí vivendo nessa vida conforme os nossos valores, a nossa religiosidade. Mas o índio não é isso, não, ele é uma nação, como eu dizia, certo? Nesse ponto aí, o ministro da Educação, que não é a área dele, o forte dele não é a antropologia, se eu não me engano, ele é da economia, né? Enfim, então faltou leitura para ele, né? Ele está errado nesse ponto. Então, o fascismo é assim, que acha, né, que o diferente lá vai dar problema, né? Então, no fundo, é um medo, né, que ele vai dizer aqui. Então, a quarta característica é não aceitar críticas, né? Nenhuma forma de sincretismo pode aceitar críticas. O espírito crítico opera distinções. Criticar é isso, fazer distinção, né? E distinguir é um sinal de modernidade. Na cultura moderna, a comunidade científica percebe o desacordo como instrumento de avanço do conhecimento. Para o urfascismo, o desacordo é traição. Então, ele não pode imaginar que alguém esteja se contrapondo à sua doutrina, né? A quinta característica é a busca do consenso e o medo da diferença, justamente esse, né? O desacordo é, além disso, um sinal de diversidade. O urfascismo cresce e busca o consenso, utilizando e exacerbando o natural medo da diferença. Então, ele é apavorado em relação à diferença, porque ele imagina que o diferente, o chegante, o arrivista, o pária, vai tomar o seu lugar, né? O primeiro apelo de um movimento fascista, ou o que está se tornando fascista, é contra os intrusos, o estrangeiro, o imigrante. O urfascismo é, portanto, racista por definição. O racismo é uma ignorância, justamente porque ele não faz questão de conviver com o diferente e perceber que ali pode ter uma positividade para ele.
né? Ele consegue perceber naquele que chega, né, algo que o ameaça, né? A mulher o ameaça, o homossexual o ameaça, né? O estrangeiro o ameaça, o imigrante o ameaça, e assim por diante. O índio o ameaça, o negro o ameaça, a religião diferente o ameaça. Então ele tem medo disso tudo aqui. Então, por isso ele busca o consenso, não o dissenso, né? E tem medo do que o difere dele. Certo? Isso que o Humberto Eco está dizendo. E eu concordo com ele nesse ponto. Né? Todo racista, no fundo, ele tem uma covardia que ele não consegue vencer. E aí ele parte para as agressões. Outra característica, sexta, é o apelo às classes médias frustradas. Olha que interessante. Então, são classes, né, que atingiram um patamar, de repente, numa crise, se percebeu que não lucra mais, ou que perdeu dinheiro, perdeu assim, um padrão de vida que tinha conseguido, como foi a nova classe média brasileira, classe média baixa. Aí ela tem assim, uma facilidade enorme de ser cooptada por uma autoridade fascista, né? Por um salvador que venha e fale para ela aquilo que ela precisa ouvir. Então, isso explica porque uma das características típicas dos fascismos históricos tem sido o apelo às classes médias frustradas, desvalorizadas por alguma crise econômica ou humilhação política, assustadas pela pressão dos grupos sociais subalternos. Então, eu vou aqui dar um exemplo, vocês podem até não concordar comigo, mas eu tenho essa convicção, vou dar isso como exemplo, né? Então, o impedimento da presidenta Dilma, né, teve apoio dessa classe média frustrada, principalmente, né? Então, quando a pessoa está em crise, ela precisa imediatamente de um bode expiatório. O que ocorreu? Acabou a corrupção? Não. Mas tirou-se uma presidenta, essa classe média se viu afagada na sua raiva, na sua ira. Ela nunca mais botou os pés na rua para lutar contra a corrupção de um Temer e para pedir agora que o governo Bolsonaro faça o exemplo do combate à corrupção, começando do seu próprio filho. Ela não faz isso. Porque bastou que um presidente fosse preso e que uma presidenta fosse afastada do seu governo. Inocentemente. Porque depois ela foi inocentada. Aquilo não era motivo para o impeachment. Não era. Não no processo que foi ali colocado. Então, é isso aqui. Essa classe média, né? Eu mesmo escutei de uma professora, né, que faz parte dessa classe média, dizendo, não, tudo bem que o Lula tem ajudado o pobre, mas não precisava ajudar o pobre empobrecendo o rico. Na cabeça dela, a crise que veio e não permitiu mais o lucro, ela é que empobreceu. Então, programas sociais assim que são merrecas, em comparação com dinheiros destinados a bancos e a recuperação de economia, né, de produtores rurais e tudo mais, é merreca em relação ao que foi o Bolsa Família, o Minha Casa e Minha Vida. Mas aí tem que culpar esses programas de assistência social, de distribuição de renda, pela ruína de tudo o restante. Né? E a contradição é que a gente está vendo agora, em período de pandemia, pequenos microempresários pedindo a ajuda do governo, não dispensando. Né? Empresários, por exemplo, a França, né? A Espanha, a França anunciou ali uma ajuda bilionária para as empresas não demitirem pessoas. Lá na França. Aqui o governo poderia fazer a mesma coisa, não está fazendo, está vetando. Né? E as pessoas estão pedindo, ué, por que agora estão precisando? E aquelas pessoas que viviam numa vulnerabilidade e tinham, não poderia ter. Né?
E tanto poderia ter, tanto foi colocado, que os governos que vieram depois do PT, o Temer e agora o Bolsonaro, não modificaram esse programa. Mas essa classe média aqui frustrada, ela, sim, ela coloca a culpa nisso. É o governo gastando dinheiro, né, que deveria servir aí para financiamentos, né, de empresas, financiamentos aí de quem, entre aspas, quer trabalhar, né, a isso. Então, esse apelo aqui agencia pessoas para o apoio do fascismo. São ideias fascistas, tá certo? Então, isso é o meu modo de enxergar aqui, de exemplificar isso. Não, vocês não precisam concordar com ele, mas é o que eu tenho percebido e estou longe de perder essa convicção. Aqui, outra a característica, a sexta, então, sexta não, a sétima, é o apelo ao nacionalismo. Né? O apelo aqui ao nacionalismo, é a obsessão da conspiração e a xenofobia. Né? Para os que se veem privados de qualquer identidade social, o urfascismo diz que seu único privilégio é o mais comum de todos, ter nascido em um mesmo país. Então, o fato de você ter nascido no Brasil, você é brasileiro. Né? Esta é a origem do nacionalismo. Então, aqueles que vêm de fora não têm o direito de estar aqui. Aqueles que pedem abrigo, né, são ameaças ao emprego que eu tenho aqui. Né? Estão invadindo o meu espaço. Né? Esse é a xenofobia, né? O ódio ao estrangeiro. Né? Que é a política norte-americana atual, né, do presidente Trump, né, que tomara, né, não vai ser reeleito, né, e também de vários governantes assim que são de direita, ou de candidatos que são de direita na França, na Polônia, na Alemanha, enfim, porque em todos os lugares tem essas pessoas aqui. Certo? Além disso, os únicos que podem fornecer uma identidade às nações são os inimigos. Assim, na raiz da ideologia urfascista está a obsessão da conspiração, possivelmente internacional. Os seguidores têm que se sentir sitiados. O modo mais fácil de fazer emergir uma conspiração é fazer apelo à xenofobia. Então, em épocas de crise, esses apelos têm pregnância. As pessoas sentem, elas têm que responsabilizar alguém por algum fracasso. No caso aqui, os estrangeiros, os imigrantes que estão chegando. Isso tem ocorrido na Europa e aqui no Brasil também. Nesse sentido, ele vai citar aqui como exemplo um pastor pentecostal, né, advogado que foi ex-candidato também à presidência da República nos Estados Unidos, que mantém um programa de televisão chamado Clube 700, né, e que fundou a rede de televisão TBN. E, enfim, a Christian Broadcasting Network e a Christian Coalition. Então, ele mantém aí uma organização destinada a influenciar a política norte-americana. E escreveu um livro chamado A Nova Ordem do Mundo, onde ele assim, propõe esse tipo de política, né? Uma política de combate mesmo, né, aos imigrantes. E o Donald Trump é uma encarnação também disso, certo? A oitava característica é sentir-se humilhados pela riqueza e força do inimigo. Olha só. Se ver como humilhado pela riqueza e força do inimigo. Então, os adeptos precisam, contudo, ser convencidos de que podem avaliar com objetividade a força de seu interior e derrotar o inimigo.
Assim, graças a um contínuo deslocamento do registro retórico, os inimigos são ao mesmo tempo fortes demais e fracos demais. Então, uma vez que eles pregam isso aqui, os inimigos são fortes demais e fracos demais. Então, ele vai dizer, os fascismos estão condenados a perder suas guerras, né, pois são constitucionalmente incapazes de avaliar com objetividade a força do inimigo. Porque ao mesmo tempo dizem que eles são fortes demais, ao mesmo tempo fracos demais. Então eles perdem objetividade do que seja seu inimigo. E estão condenados a perder a guerra. Certo? E a nona característica é o culto pela guerra e pela violência. Eles têm isso. Vocês viram lá na doutrina fascista. Foi muito claro nesse sentido. Para o urfascismo, não há luta pela vida, mas antes, vida para a luta. O homem vive para a luta, o homem é para a guerra. Né? O pacifismo é conluio com o inimigo. O pacifismo é mal porque a vida é uma guerra permanente. Contudo, isso traz consigo um complexo de Armagedon. A partir do momento em que os inimigos podem e devem ser derrotados, tem que haver uma batalha final, depois da qual o movimento assumirá o controle do mundo. Então, o espírito do fascismo é sempre catastrófico, porque é um convite incessante para a guerra. Né? E, enfim, então, aquilo que ele chama aqui de complexo de Armagedon, ou seja, de final mesmo do mundo. Certo? Bom, vamos dar uma desligadinha aqui e já a gente continua.